Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como é que foi de Natal aí, pessoal? Até esqueci de comentar que eu ia estar postando mais um videozinho de presente de Natal aí pra vocês. Então, esse dia 24 saiu o videozinho, o segundo vídeo do Membro Fiel. É aqueles vídeos antigos que eu já tinha postado, depois tirei, agora eu vou repostando devagarinho. E acho que a gente vai lançar mais um aí para ano novo, o que vocês acham? Vamos lançar mais um, né? O terceirinho. Vamos lançar pertinho do ano novo. A gente já discutiu bastante sobre a vida de Joseph, quem ele é, o que ele fez. A gente está chegando agora no momento da sua morte. Talvez o episódio vai dar uma flopadinha, talvez. Eu sei que quando eu falo palavras-chave específica, o que acontece? O YouTube ele não divulga muito. Por exemplo, se você é uma pessoa que você pesquisa sobre, sei lá, culinária, e daí o meu vídeo é de culinária, automaticamente ele vai meio que recomendar para você lá no cantinho. Então, se eu falar algumas palavras que são ruins, né, como, por exemplo, o bigodinho alemão lá, né, o carinha que matou bastante gente, ou nome, coisas assim, palavras assim, né, sei lá, né, objetos que pegam fogo e tal, que algumas religiões soltam por aí, o episódio dá uma flopadinha assim, ao mesmo tempo que se você fala algumas palavras-chave, sei lá, por exemplo, eu vou falar assim, Jeff Bezos, tem nada a ver meu episódio. Mas por eu ter falado essa palavra, às vezes uma pessoa que pesquisa sobre ele vai cair meu episódio lá como recomendação. Então, falar de tiro, de matar e tal, pode ser que dê um pouquinho ruim. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Quais os incidentes que levaram a esse evento da morte de Joseph? Cara, ele já se livrou de altas, porque o tanto que ele aprontou, o tanto que o pessoal já queria pegar ele faz tempo, meio que uma hora ou outra a gente já sabia que ia chegar nesse ponto. Quem lembra sabe um evento bem importante que está relacionado com a morte de Joseph, que é o Nauvoo Expositor. Então o que aconteceu? Esse era um jornal, mas ele foi feito por quem? Por pessoas desapontadas com Joseph que se juntaram ali em Nauvoo, em Illinois, para publicar esse jornal. Então, essa gráfica, esse jornal chamava Nauvoo Expositor, foi feito por justamente pessoas que não curtiam muito o comportamento, as ações de Joseph. Se juntaram, criaram essa ideia e a primeira publicação que eles fizeram foi em 7 de junho de 1844. Então, 7 de junho, quando que Joseph morreu? 27 de junho de 1844, então, ou seja, 20 dias depois dessa primeira publicação, Joseph morreu. Mas, vamos dar uma olhadinha por quê. Esse pessoalzinho ali do Nauvoo Expositor, pessoal que se juntou, alguns deles estavam alegando que Joseph tentou se casar com as esposas deles. Cara, olha, essa acusação faz sentido pra vocês? Não faz? Será que tem chance disso aí ser verdade? Talvez. Sobre esse lance de casamento, a gente já falou alguns episódios, né, sobre a poligamia. Mais especificamente, o último ali fala das 34 esposas de Joseph. Fala também sobre essas esposas que já tinham marido. Então, assim, eu imagino que alguns desses homens que a esposa estava casada com um homem, né, e também com Joseph, eu imagino que alguns
possam ter sido coniventes com essa situação. Talvez, né, tipo, chegar a Joseph ali e falar, olha, né, essa aqui era uma esposa espiritual minha, né, tipo, já antes, pré-existência e tal. Convencido, autorizou. Mas eu não acho que foram todos. Não lembro se eram o quê? 8, 11? Não lembro quantos especificamente, quantas esposas de Joseph estavam com outros maridos. Mas o fato é que Joseph estava casado com mulheres que eram casadas já com outros homens que não eram membros da igreja. Então tem grande chance de, sim, alguns desses homens não serem coniventes com esse segundo casamento aí com Joseph. Então, provavelmente esses carinhas aqui da gráfica poderiam estar dentro desse grupo aí de mulheres que talvez foram flertadas por Joseph e que não gostaram da ideia, não. Então o Nauvoo Expositor queria fazer... Basicamente tinham 3 críticas principais que eles faziam sobre Joseph. A primeira era que Joseph, sendo um profeta verdadeiro, tinha caído defendendo essa questão da poligamia e, né, exaltação dependente de um casamento plural. O segundo ponto que eles abordavam é que Joseph, como prefeito de Nauvoo e também presidente da igreja, tinha muito poder. Então isso aí, somado com a personalidade dele, com o controladorismo, talvez não era uma boa ideia. Então era o segundo aspecto que o jornal queria abordar. E o terceiro ponto que a publicação queria abordar era sobre Joseph ter corrompido algumas mulheres, forçando, coagindo, induzindo elas ao casamento plural. Então eu sei que tem muito membro da igreja que acredita, não, né, todas as mulheres elas foram coniventes, elas aceitaram o casamento, não foi nada forçado. Os maridos que né, Joseph pegou as mulheres deles, tudo conivente, mas não foi bem assim. Esse jornal queria expor essas situações. Bom, o jornal fez a sua publicação expondo Joseph Smith e, em resposta, né, os conselheiros da cidade de Nauvoo, que eram todos membros da igreja, aprovaram uma declaração dizendo que esse jornal era uma ofensa pública feito para promover violência contra Joseph Smith e os seguidores da igreja. Bom, então eles fizeram essa reuniãozinha aí no governo de Nauvoo e o pessoal citou ali que Joseph falou assim: prefiro morrer amanhã e esmagar isso do que viver e continuar com isso, pois excita o espírito de oclocracia, que é semelhante a um anarquismo com o uso de força bruta entre as pessoas. Então isso, né, causa um espírito de bagunça entre as pessoas, trazendo morte e destruição sobre nós. Então, né, Jesus falou, cara, eu prefiro destruir esses caras aí, né, e morrer amanhã do que ficar assistindo essa palhaçada. Basicamente foi isso que ele falou. Então, como a gente sabe, Joseph era o prefeito da cidade, fez essa reunião aí com os conselheiros da cidade e ordenou que a milícia, então a sua força armada, destruísse esse jornal, né, a gráfica, no dia 10 de junho. Então a primeira publicação desses caras foi dia 7 de junho, dia 10 já estava sendo expedido um mandado de destruição da gráfica dos caras. Bom, tá escrito aqui, ó, de acordo com a milícia da cidade, a destruição da tipografia foi ordenada e pacífica. Bom, não tenho dúvida que, cara, tipo, a igreja, eu não acho que a igreja vai negar que aconteceu essa destruição, mas eu acho que eles vão usar exatamente isso aqui. Vão falar, não, isso aqui foi, né, ordenado e pacífico. Foi um ato de proteção contra a difamação. Bom, tem um dos caras que era co-editor aí do Nauvoo Expositor, é o Charles A. Foster. Então no dia 12 de junho, 2 dias depois aí da destruição, ele chegou e falou assim, cara, esse pessoal, eles não vieram aqui destruir pacificamente, não. Ele falou, ó, várias centenas de civis danificaram também a estrutura do prédio. Para quem quiser dar uma lida nos documentos sobre esse evento da destruição do Nauvoo Expositor, né, do martírio de Joseph, tem aquele casalzinho, os Tanner. Eles escreveram um livro chamado The Changing World of Mormonism. Então fala um pouco sobre esse evento. E também tem um documento do próprio BYU, né, BYU Studies. Tá lá, o nome desse documento é The Destruction of the Nauvoo Expositor, Proceedings of the Nauvoo City Council and Mayor. Então imagino sim que esse documento vai ter algumas informações mais voltadas, talvez, para defender a igreja, mas documento histórico, dá para dar uma avaliada sim. Cara, de qualquer forma,
né? Joseph ele não gostava da perseguição que ele sofria com os membros da igreja, essa destruição, essas coisas todas. E ele fez o mesmo com esses caras. Não tem como negar, né? O que poderia ter feito? Então, se ele gostaria de ser tratado como ser humano, os membros da igreja, os mormons, serem tratados com respeito e não ficarem sendo expulsos de cidade em cidade, ele devia proceder com esses caras do Nauvoo Expositor da mesma forma que ele queria que procedessem com o povo mormon. Cara, ele era o prefeito, cara, ele tinha poder. Então você vê, ele tinha um mínimo poder, né? Tipo, ele não era governador, ele era prefeito e ele já estava tomando decisões assim. Imagina se ele fosse governador ou até mesmo o presidente do país, que ele estava, né, ansioso para ser eleito. Quais medidas que ele não ia tomar? Cara, liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão. Se os caras pisaram na bola e falaram mentira sobre Joseph, difamando assim deliberadamente, o que acontece? Você prende os caras, você chama os caras numa corte e você vai decidir perante a corte o que vai acontecer e se o que os caras fizeram estava errado. Que foi a forma como Joseph foi tratado muitas vezes, né? Ele era preso, era tratado na corte, daí ou era liberado ou acusado, ou fugia. Então, aqui nesse caso, o Joseph já chegou, já bateu o martelo e falou, cara, esses caras não valem nada, estão falando um monte de mentira sobre mim, né? Estão difamando, estão incitando o pessoal e é isso, a gente vai destruir esses caras. Primeira publicação dos caras. 3 dias de existência já foi batido o martelo e tacado fogo. Mas é isso. Joseph ele foi acusado por algumas pessoas por essa destruição, ele recebeu alguns processos por incitar a baderna, traição. Foi levantado mandados contra Joseph Smith, mas eles foram indeferidos no tribunal de Nauvoo com habeas corpus. Aí ele ficou boladão, né? Declarou lei marcial, estado de guerra aqui, 18 de junho. Então olha lá, os caras publicaram dia 7, Joseph tacou fogo no dia 10, dia 12 o editor falou, cara, esse negócio aqui não foi legal não. Joseph foi indiciado sobre isso, e no dia 18 ele falou, não, cara, lei marcial, conclamou, tem essa palavra? Chamou a Legião de Nauvoo, que era a milícia organizada da cidade, que tinha mais ou menos 5.000 homens, cara, era gente pra caramba na época. Ele chamou essa legião, essa milícia pra proteger a cidade, na verdade pra proteger o quê? Pra proteger ele, né? Digamos assim, fez caquinha, sabe que vai ter que pagar o preço, aí chama o próprio exército para proteger ele. Cara, cada dia mais decepcionado com o comportamento de Joseph. Cara, assim, a imagem que eu tinha de Joseph na época, que eu tava na igreja, nossa senhora, o cara era muito, muito bacana. E fazendo esses estudos, e olha, cara, esses estudos, cara, é isso, ó. History of the Church, Journal of Discourses, Times and Seasons, materiais da igreja, a gente vai vendo que o comportamento dele, cara, não era legal. Quando ele não tinha poder, ele fugia. Ele aprontava e fugia. E agora que ele tem poder, ele apronta e bota o exército na frente para se proteger. Flerta com a mulher dos caras, pega a menininha nova, bota uma história de Deus, de um anjo ali na frente dizendo que mandou. Cara, muito vacilão. Esse momento aí do martírio dele, cara, tava escrito nas estrelas que isso aí ia acontecer. E quem lembra onde é que foi que ele foi assassinado? Em Carthage. Eu dei uma pesquisadinha porque eu fiquei curioso. Eu pensei, cara, Carthage, essa palavra não me é estranha. E sabe qual é a origem dela? Cartago. A gente sabe que o Império Romano dominou tudo, né? Dominou um bom pedaço do planeta. Na época que eles estavam dominando, eles chegaram e teve, né, a Guerra de Cartago, que é ali no norte da África, que hoje é a Tunísia. Então, onde é a Tunísia, tem a capital ali que é Tunis, que era onde antigamente era chamado de Cartago. Os exércitos cartagineses. Se vocês assistiram o Gladiador, eles têm uma estratégia cartaginense, que é aquela de se bloquear fazendo quadradinho com os escudos ali. Tá? Então, essa cidade de Cartago, a cidade antiga, se você falar esse nome em inglês, é Carthage. Um pouquinho de cultura aqui pra vocês também, né? Mas é isso, então Joseph não estava na África, ele estava nos Estados Unidos.
eles deram o nome da cidade ali e da prisão de Carthage. Muito bem, então Joseph ele foi para a cadeia ali em Carthage. E esse evento ele está citado aonde? Lá em Doutrina e Convênios 135:4. O que ele fala? Quando Joseph foi a Carthage para entregar-se às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes de seu assassinato, ele disse: "Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo, como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente, e ainda se dirá de mim, foi assassinado a sangue frio." Pois é, pessoal, quando eu li essa parte aqui, tá indo com a consciência limpa em relação a Deus. Cara do céu, quando eu leio isso, depois de todo o estudo que eu já fiz sobre a vida dele, pois é. E essa questão de ser assassinado a sangue frio, pessoal, tem uma publicação da igreja, representação, uma imagem, né? A gente vê a imagem deles sendo mortos, e eles estão o quê? Segurando a porta, às vezes, né, com uma bengala na mão, segurando a porta e tal, assim, cara, não é representado da maneira correta como realmente aconteceu. Como realmente aconteceu? Eles estavam armados também, então eles estavam presos, sim. Não, eu não diria assim que é totalmente um ato de coragem os caras chegar e matar eles assim enquanto eles estão presos, mas não foi como é representado pela igreja ou como é contado pela igreja. Não, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Para que não tenha dúvida, eu já vou citar aqui a fonte, ó, History of the Church, tá, pessoal? History of the Church, não tô inventando nada. Volume 7, página 100 até a 103. Finalzinho, né? Volume 7 acho que é um dos últimos, ou é o último volume. Então a gente vai dar uma lidinha aqui em 3 páginas, mas cara, não vai ser maçante, porque é um evento assim bem impactante, né? Bastante coisa aconteceu. Então a gente vai estar lendo o quê? History of the Church, lembrando, material da igreja, dizendo certinho como isso aconteceu. Obviamente, né? É um material da igreja, a gente ainda teria que analisar, né, quão fidedigno é em relação aos eventos que realmente aconteceram, mas já tem muita coisa aqui que a gente não aprende na igreja, tá? Por mais que esteja, assim, representado num documento oficial, né? Não dá pra falar assim, a igreja esconde. Cara, a igreja não esconde, mas ela também não mostra, né? Então vamos dar uma lidinha ali. Elder Cyrus H. Willock veio nos ver, e quando ele estava prestes a nos deixar, sacou uma pequena pistola, um revólver de bolso de 6 tiros, falando ao mesmo tempo: "Algum de vocês gostaria de ficar com isso?" O irmão Joseph imediatamente respondeu: "Sim, dê-me a mim." Enquanto ele tomava a pistola, colocou-a no bolso das calças. Então acho que esse carinha devia estar visitando eles na cadeia e levou uma arma escondida ali. Alguém quer ficar com isso aqui? Opa, Joseph, beleza, daqui deixou escondidinho ali, tá, beleza. Que pistola é essa? Vamos dar uma olhadinha aqui, de 6 tiros. Ethan Allen, 1837. Pistolinha antiga, eu nem sabia que tinha pistola de 6 tiros na época. A pistola era um revólver de 6 tiros de patente Allen. Ela pertencia a mim e foi a mesma que eu forneci ao irmão Willock quando ele falou sobre ir comigo para o leste antes da nossa vinda para Carthage. Eu tenho-a agora em minha posse. O irmão Willock saiu em alguma missão e não teve problemas para voltar. Cara, quem que tá contando essa história? Joseph não é porque ele morreu. Bom, alguém deu essa pistola pro Willock e foi preso. Então era alguém que estava ali na cadeia, contando. E contou então que daí o Willock trouxe de volta a arma e entregou para eles, né? Joseph pegou. O irmão Willock saiu em alguma missão e não teve problemas para voltar. Nunca esquecerei o sentimento profundo de simpatia e respeito manifestado no rosto do irmão Joseph quando ele chegou perto de Hiram e, inclinando-se sobre ele, exclamou: "Oh, meu pobre irmão Hiram." Isso aqui deve ser já quando Hiram levou algum tiro. Ele, no entanto, imediatamente se levantou e, com um passo firme e rápido e uma expressão determinada no rosto, se aproximou da porta e, puxando o revólver de 6 balas de seu bolso, deixado pelo irmão Willock, abriu a porta ligeiramente e atirou com a pistola 6 vezes sucessivas. O cara não guardou bala. Bom, eu não vou julgar, o cara assistiu o irmão dele ser baleado, não lembro, o Hiram morreu provavelmente, né?
Não é uma coisa legal, né? Joseph já tinha perdido o pai, perdido o filho, perdido o irmão Alvin, agora tá perdendo o Hiram. Sei que o sangue sobe, mas... Pessoal, o que tá registrado ali nos governos, Cordeiro, como vai ao matadouro, não vai com arma e também não mete 6 balaços contra os caras. Tá? A imagem montada pela igreja, ela é diferente do que aconteceu. Vamos continuar. Apenas 3 balas, no entanto, foram disparadas. Então ele meteu 6 tiros, mas só 3 funcionaram. Depois eu entendi que 2 ou 3 foram feridos por esses disparos, 2 dos quais, segundo me informaram, morreram. Então, ou seja, ele atirou 6 vezes, das 6, 3 deu certo, das 3, 2 ou 3 foram feridos, como se um tiro fosse em cada um, e sendo desses 2 morreram, pelo que ele sabe. Não está muito confirmado, mas ele imagina que 2 morreram com esses tiros que Joseph deu. Cara, eu tô vendo que a história está sendo contada por alguém. Eu chutaria que é John Taylor, mas pode ser outra pessoa. Eu dei uma pesquisadinha aqui no chat. Quem estava junto com Joseph quando ele morreu? Tá dizendo aqui, ó, no mesmo incidente, né? Seu irmão Hiram também foi morto no mesmo incidente, né? Então Joseph e Hiram foram mortos, mas também estavam com eles na cadeia John Taylor e Willard Richards. John Taylor foi ferido durante o ataque, mas o Willard Richards, por outro lado, escapou ileso. Tá? Só pra gente contextualizar, conseguir visualizar a situação aqui. Então tinham 4 presos, né? Um foi o John Taylor, que depois virou profeta. Os outros 2 eram Joseph e Hiram, que eram os 2 irmãos. E o Willard Richards, não vou lembrar direito quem era esse cara. O secretário de Joseph era William Clayton, não é o mesmo cara. Então Willard Richards. A gente pode dar uma estudadinha sobre esse cara depois. Vamos voltar lá. Então eu tô supondo que foi John Taylor que contou essa história. Quem sabe até o final a gente descobre. Eu tinha em minhas mãos uma grande e forte bengala de nogueira trazida pelo irmão Markham e deixado por ele, que eu peguei logo que vi a aproximação da turba. Ele viu a turba, chegou, né, pegou a bengalinha. Então tá, beleza. Na representação da igreja, tá mostrando só o pessoal com a bengalinha segurando a porta, né? As armas não foram representadas na ilustração da igreja. Enquanto o irmão Joseph estava disparando a pistola, eu estava logo atrás dele. Assim que ele descarregou a pistola, ele deu um passo para trás e eu imediatamente tomei o seu lugar ao lado da porta, enquanto ele ocupava aquele que eu estava enquanto eu atirava. Beleza, né? Fizeram um rodízio. Bom, então eu tô supondo que os caras que começaram, né? Então os caras chegaram, meteram um tiro no Hiram. Não sei como é que isso aconteceu. Os caras simplesmente chegaram a abrir a porta e meteram um tiro no Hiram. E daí que começou a bagunça. O irmão Richards, nesse momento, tinha várias bengalas na mão que pertenciam a mim e ficou ao lado do irmão Joseph, um pouco mais longe da porta, em direção oblíqua, aparentemente para evitar a direção dos disparos da porta. É claro, não é bobo nem nada. Os disparos do irmão Joseph fizeram com que os nossos agressores fizessem uma pausa por um momento. Porém, logo depois, empurraram a porta, que se abriu, e entraram e descarregaram suas armas na sala. Quando eu desviava-os com a minha vara, dando uma outra direção às balas. Ele metia a bengalada nas armas para os caras errar os tiros. Cara, imagino que o sangue dos caras ficava a 1000. Certamente foi uma cena terrível. Os fluxos de disparos tão grossos como o meu braço passaram por mim uma vez que esses homens dispararam e desarmados como estávamos. Desarmados como estávamos não parece bem a representação que eu diria, tá? Parecia que a morte era certa. Lembro-me sentir como se minha hora houvesse chegado, mas eu não sei dizer quando, em uma posição tão crítica, eu estivesse tão calmo, sereno, enérgico e agi com tanta rapidez e perspicácia. Isso aí se chama adrenalina. Certamente estava longe de ser agradável estar tão perto do cano das armas de fogo como aquelas que jorravam suas chamas líquidas e balas mortais. Enquanto eu estava envolvido em desviar as armas, o irmão Joseph disse:
Isso mesmo, irmão Taylor, desvia-se o quanto você puder. Essas foram as últimas palavras que eu o ouvi falar sobre a Terra. Cara, eu tô achando que o John Taylor foi mais corajoso do que o Joseph aqui, cara. O Joseph com a arma na mão, meteu-lhe tiro e saiu vazado. E o John Taylor ficou ali desviando bala com um pedaço de pau. E lembrando que, né, vamos dar uma lidinha mais pra frente, mas eu acho que o Joseph foi tentar fugir pela janela. Então, assim, ele era macho com a arma na mão ou com o exército protegendo ele. De resto, ele fugia. Bom, na época teve um repórter chamado John Hay. Fez uma publicação ali no Atlantic Monthly. E ele identificou 3 homens que possivelmente foram baleados por Joseph Smith. John Wills, no braço, William Voorhees, no ombro, e William Gallagher, no rosto. Esse repórter, John Hay, ele era filho de Charles Hay, que era um cirurgião da milícia de Carthage. Então, né, o pai dele era médico, então provavelmente estava ciente aí dos caras que se machucaram. Mas o pai dele, né, esse Charles Hay, era um dos membros dessa turba que foi atacar o Joseph. Então, o filho desse cara que estava na turba, o John Hay, era um repórter, ele escreveu ali pro Atlantic Monthly em 1869, então um bom tempo aí depois do incidente, que a publicação foi chamada The Mormon Prophet Tragedy. Vamos ver o que ele falou ali? Smith tinha 2 revólveres carregados de 6 balas em seu quarto. Como um homem em julgamento por crimes capitais recebeu esse luxo? É um mistério que talvez só um homem poderia explicar. Mas como o general Deming, o xerife Jack Mormon, morreu logo depois e não deixou nenhuma explicação sobre o assunto, a investigação tornou-se efetivamente confusa. Os caras não sabiam como que Joseph conseguiu aquelas armas. Mas os 4 tiros disparados e os 2 que não tinham bala descarregaram uma das pistolas. E o inimigo não deu a Smith tempo para usar a outra. Gravemente ferido como estava, ele correu para a janela, que estava aberta para receber o ar fresco de junho, e em pé, meio curvado, caiu no pátio da cadeia. Então o cara falou que eles tinham 2 armas. Aqui ele falou que foram 4 tiros que saíram. E meio que Joseph não teve tempo de usar outra arma. Cara, onde é que tava outra arma? Meio que antes de levar mais bala, eu usaria. Foi pra janela e caiu. Tá, agora essa história que, tipo, o Joseph foi pra janela pra receber ar fresco de junho. É tipo, por que Joseph foi pra janela? A gente tava vendo esse corre todo. Por que ele foi pra janela? Provavelmente pra fugir, né? Vamos ver aqui um relato de um membro fiel contemporâneo da morte de Joseph. Um membro que, né, da época. Elder Reed Blake. Ele escreveu 24 horas para o martírio, na página 129. Vamos ver o que ele disse. Das 3 balas descarregadas por Joseph, acredita-se que feriram 3 homens. Um irlandês chamado Wells, que era da turba e amava uma rixa. Voorhees, um garoto de grandes dimensões de Bear Creek, conhecido por sua falta de bom senso. Foi ferido no ombro. E um homem chamado Gallagher, um sulista do Mississippi. São conhecidos 2 outros homens que foram atingidos no corredor. Um homem chamado Townsend, de Fort Madison, território de Iowa, e que morreu 9 meses depois, pois os ferimentos de seu braço não cicatrizaram. E outro chamado Mills, que foi baleado no braço. Então esse membro aqui ele já deu mais alguns detalhes sobre esses caras que levaram o tiro de Joseph. Bom, meio que não tem dúvida que Joseph, quando ele foi pra janela, tá dizendo ali, o pessoal, foi pra receber o ar fresco de junho, né? Ou algumas pessoas falam que ele foi pra se entregar, mas, cara, eu imagino que ele foi pra evitar a morte mesmo, foi pra fugir. Tô dando uma lida aqui no Investigações Sud, o que eles falam sobre isso. Eles falam assim: ao dirigir-se à janela,
Joseph fez o sinal maçônico de socorro e ao mesmo tempo tentou proferir o pedido maçônico de socorro, pois imaginava que alguns maçons poderiam estar do lado de fora da cadeia e então o ajudariam a escapar. Eu já tinha ouvido essa história, só que daí aqui no caso tá sem fonte, de onde é dito que ele fez esse sinal maçônico. Cara, se os caras estiverem metendo tiro, eu estivesse achando uma janela, meio que eu não sei se seria isso que eu faria, cara. Até os caras vir me ajudar, eu já ia ter morrido. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era tentar pular ou tentar achar alguma coisa pra eu agarrar pra fugir por ali. Se bem que, na verdade, dentro dessa situação, eu não sei, cara. Eu não sei o que faria, porque assim, cara, meus amigos iam estar lá segurando a porta, eu ia sair correndo pela janela. E eu não faria isso. Bom, mas tá dizendo ali, as exatas palavras de pedido de socorro maçônico são: ó Senhor meu Deus, não há ajuda para o filho da viúva? Cara, isso daí é uma palavra exata de um pedido de socorro maçônico? Não sei. Pode ser que Joseph disse isso, porque o pai dele tinha morrido, né? Então a mãe dele seria viúva e ele seria o filho da viúva. Pode ser que Joseph disse isso, mas eu não sei não, se isso realmente é um pedido de socorro maçônico. Bom, vamos dar uma voltadinha para a Doutrina e Convênios, então, 135, o que o John Taylor fala sobre esse incidente. Joseph saltou da janela e foi morto a tiros nesse ato, exclamando: ó Senhor meu Deus. Então, né, ele falou só o comecinho daquela frase que eles disseram: ó Senhor meu Deus. Aí o blog Investigações Sud fala assim: essa versão canonizada dos eventos dá a falsa impressão de que Joseph estava orando a Deus. Então, pelo jeito, parece que a investigadora tem uma boa certeza de que ele falou aquela frase completa ali né, da ajuda pro filho da viúva. Cara, se ele falou assim, ajuda pro filho da viúva, cara, o que ele tá colocando a mãe no meio? Ele tá morrendo, ele tá preocupado com a própria vida dele. Eu não acho que ele esteja preocupado com a mãe dele, viúva, e perder um filho. Aqui ó, eu aqui especulando, mas já tem a resposta depois. A versão editada de Doutrina e Convênios omite detalhes escritos por Heber C. Kimball sobre as ações de Smith. Então o Heber C. Kimball também registrou isso. Então provavelmente, pelo que eu estou entendendo aqui, estava na versão original de Doutrina e Convênios, aquele, né, livro dos mandamentos, e daí na versão editada eles mudaram isso. Vamos ver o que estava antes. Quando o inimigo cercou a prisão, subiu pela escada e matou Hyrum Smith. Isso aí, ele foi morto primeiro. Joseph estava em pé em frente à janela aberta e seu grito de mártir foram essas palavras: ó Senhor meu Deus. Este não foi o começo de uma oração, porque Joseph não orava desta maneira. Este corajoso jovem, que sabia que a morte estava perto, começou a repetir o sinal de socorro dos maçons, esperando assim ganhar a proteção de seus membros, que se comprometeram a dar uma mão ao irmão em apuros. Bom, quem quiser dar uma estudadinha mais sobre essa questão, tá no livro Mormonism and Masonry, página 16 e 17. Vamos dar uma olhadinha no jornal do Wilford Woodruff, 19 de agosto de 1860, aí 15 anos depois, 16 anos depois da morte de Joseph. Vamos ver o que o Wilford Woodruff falou no diário dele. O presidente Young disse que o povo dos Estados Unidos tinha procurado a nossa destruição e que tinha despendido muito esforço para se aperfeiçoarem. Eles têm usado a instituição maçônica para melhorarem nisso. Joseph e Hyrum foram mestres maçons e eles foram condenados à morte por maçons ou por meio da instigação deles. E ele fez o sinal de socorro, mas foi morto por maçons durante este ato. Então aqui ó, mais um, né, Wilford Woodruff confirmando isso daqui. Como eles sabiam se era, né, um pedido de socorro, né, ninguém sabe. O que eles estão dizendo aqui: Joseph não orava desse jeito, então era bem incomum para ele estar orando dessa forma, falar tipo, ó Senhor meu Deus, então tipo, não era o jeito que ele começava uma oração. Cara, talvez na hora da morte o cara dá uma mudada ali na abordagem.
Mas sim, essa questão da maçonaria pode fazer sentido. Agora, então, o que o Wilford Woodruff falou aqui deu a parecer como se Joseph e Hiram tivessem sido traídos pelos maçons. Eles eram mestres maçons, estavam pedindo ajuda e foram traídos pelos caras. Cara, eu já ouvi também, né, muito falar sobre a questão de, eles usaram tudo que eles aprenderam na maçonaria para aplicar no Templo Mormon como uma cópia e, obviamente, cara, a exposição dos sinais secretos maçons, os caras não ficaram muito felizes com essa questão. Então, eu imagino sim que os maçons deviam estar bem bolados, então eu imagino que eles deviam ter sim motivação. Não sei dizer se seriam esses, né, esse é o caso, né, tipo, maçons vieram lá para matar ele, mas se é o caso de Joseph ter pedido ajuda com um sinal maçom e os caras não atenderam esse pedido, imagino que eles tinham sim bastante motivação para isso. Outra pessoa que fala isso é uma das viúvas de Joseph, a Zina, uma das esposas poligâmicas dele. Ela falou assim: eu sou a viúva de um mestre maçom que, enquanto saltava na janela de Carthage, foi perfurado por balas e fazia o sinal maçônico de socorro. Então talvez um copiou do outro, né? Talvez alguém visualizou, alguém que viu Joseph pulando e as palavras que ele falou, fez associação e todo mundo continuou falando. Eu imagino que talvez aconteceu assim. Porque é isso, né? Joseph morreu, então a gente não tem como saber certinho o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo naquele momento. Faz sentido para vocês ele tá fazendo o sinal maçônico de socorro? Ou vocês acham que faz mais sentido ele tá orando antes de morrer? Vamos ver o que a Investigações Sud comentou. Smith tinha boas razões para acreditar que os maçons pudessem estar no meio da multidão fora da cadeia, porque mais cedo, naquele mesmo dia, ele ordenou que um comandante da Legião de Nauvoo, que é o exércitozinho dele, o Jonathan Dunham, viesse ajudá-los a fugir da prisão. Porém, Dunham se recusou a obedecer a essa ordem ilegal. Então o Joseph pediu pro exército dele vir tirar ele da cadeia. Então, assim, como que tá dizendo que ele se entregou pra cadeia? Por que ele ia se entregar pra cadeia para ser preso e depois pegar o seu exército e sair dali? Algo aconteceu nesse meio tempo? Será que ele pensou, não, cara, os caras vão me matar, eu vou pegar meu exército para me proteger? Eu achei meio estranho isso aqui. Ou ele não se entregou, né, e realmente foi pego, ou algo aconteceu. Bom, né, então o Dunham ali, o comandante do exército dele, se recusou, né, a obedecer essa ordem porque era ilegal, sabendo que levar as tropas mormons até Carthage poderia resultar em uma guerra civil. Ia mesmo. Ainda bem que o cara sabia. O cara era um pouco esperto, pelo jeito. De fato, imediatamente após Smith e Hiram serem mortos, começou um boato entre a turba de que os mormons estavam saindo de Nauvoo em direção à cadeia. Essa possibilidade fez com que a turba se dispersasse e provavelmente salvou as vidas de John Taylor e Willard Richards. Olha, os cara resistiram bravamente segurando a porta até a turba vazar ali com medo do exército mormon chegar. Bom, mas independente de qualquer coisa, né? Eu imagino assim, cara, foi mancada assim, os caras chegar atirando, matar o irmão dele. Eu ainda ia querer ler mais, né? Tem muita coisa que a gente pode encontrar sobre o assunto para saber direitinho como aconteceu, né? Quem são esses caras que chegaram? Eles chegaram atirando? O que aconteceu, né? Por quê? Qual que era a motivação principal deles? Foi Joseph destruir aquele Nauvoo Expositor? Era uma somatória de um monte de coisa? Porque o Nauvoo Expositor já tinha exposto o quê? Pilantragem de Joseph com a mulher dos caras. Abuso de autoridade e um monte de coisa. Então provavelmente isso daí já tava, difícil de engolir, tava ali preso na garganta. Aí Joseph chegou lá e tacou fogo no negócio. Pronto, então agora a casa vai cair. Beleza. Não foi legal, mas cordeiro no matadouro? Cara, não dá pra falar isso. Cara, não dá pra falar isso. O cara com 2 armas, né? Cada uma de 6 tiros. Provavelmente matou ali 3 caras, feriu mais um outro cara ali e tal, meteu tiro nos caras. Não é cordeiro em matadouro. Não tem nada a ver com o que eu sempre acreditei na igreja,
não tem nada a ver com o que eu aprendi. Sei, talvez foi falta de procurar, sim, provavelmente. Mas a gente não é instruído a procurar isso aí, não. Tá no History of the Church? Sim. Mas a gente não aprende isso no domingo, nas aulas. Realmente o que a gente aprende é cordeiro no matadouro, o que não tem como defender. Tem alguns pontos meio duvidosos nessa história também. É um pouco difícil, que talvez a gente tenha que entender. No meio de um tiroteio, Joseph parou, se ajoelhou e abraçou o irmão dele que levou um tiro. Cara, faz sentido Joseph pegar a arma, abrir a porta ali com o sangue nos olhos e meter todos os tiros que ele tinha pra fora? Sim, faz sentido. Faz sentido com alguém que tá bem chateado. Mas ele se ajoelhar, abraçar o irmão enquanto tá comendo tiro, não acho que aconteceria. Outro ponto levantado também é qual que é a lógica de Joseph ir pra janela pra tomar ar puro? Cara, esse negócio de ar puro meio que talvez foi só uma enfeitação da situação, porque meio que não faz sentido, né? Faz muito mais sentido ele querer fugir. Mas qual que é o sentido dele ir pra janela se, né, tipo, a turba era grande? Alguns estavam ali dentro, mas tinha um monte lá fora. Aquele pessoal lá fora tava querendo pegar ele. Então, meio que não tinha pra onde correr, mas o que? Era tipo assim, um desespero, talvez? A altura que ele caiu era tipo um segundo piso, sabe? Se você tem um sobradinho aí, você imagina, dá uma olhadinha na janela e você vê mais ou menos a altura que ele caiu. Não é um negócio assim que, né, vai quebrar o cara todo. Vai machucar, talvez vai quebrar alguma coisa. Mas acho que ele morreu realmente por causa do tiro que ele já tinha levado. Um outro ponto que eles levantam é assim, tipo, o que a igreja talvez dá a entender é que ele só foi ali pra janela para tomar um ar puro e clamar a Deus. Eles dizem, tá, tipo, o tiro que matou ele veio de fora da cadeia, então é o pessoal que tava lá fora. Será que ele não teria que estar assim, meio que com um bom tanto do corpo para fora para ele conseguir levar o tiro, né? Eu não sei, eu não consideraria isso. Tranquilamente, um cara que tá ali fora, ele tá observando tudo. Se ele viu uma movimentação ali na janela, que ele viu que é Joseph, né, porque não é muito alto, o cara consegue ver tranquilo, já meteria um tiro ali de fora mesmo que o cara estivesse dentro. Então não acho que isso seria uma argumentação assim que eu levantaria. Ah, tem uma argumentação aqui interessante. Se ele tivesse só perto da janela, não seria lógico que o tiro de fora o empurrasse para dentro e não para fora? Ah, tá, isso faz sentido sim, né? Os tiros antigamente eles eram diferentes, né? Então provavelmente o impacto devia ser maior. E de qualquer forma, cara, se levou um tiro, você vai ir pro lado oposto do tiro, né? Você vai ser jogado pro lado oposto do tiro. Então não tem lógica, se ele tivesse dentro, ele cair lá para fora. Então, provavelmente sim, ele tava escapando. Assim, cara, eu não ia julgar. Ele tá tentando escapar pela janela. Eu ia julgar dele tá deixando os parceiros dele pra trás. Mas, e também assim, fala assim, tá, e como que ele ia fugir pela janela se os caras estavam lá fora? Cara, o desespero, sei lá, torcer que os caras lá de fora não matem ele, tentar levar os caras na conversa e tentar fugir, mas era meio que a única alternativa. Mas é isso, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o martírio, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo episódio aí, tem mais alguns detalhes que a gente pode estar absorvendo sobre essa situação. Mas conta aí pra mim, deixa nos comentários, sou bem curioso saber até onde vocês sabiam. Como membro da igreja, já ouviram falar que ele tinha armas junto com ele dentro da cadeia? Ouviram falar que ele tinha dado tiro e matado algumas pessoas? Vocês ouviram falar que ele estava tentando fugir pela janela enquanto os parceiros dele estavam lá dentro? A ideia de vocês da morte dele era como um cordeiro no matadouro? Deixa nos comentários, não esquece, tá, pessoal, de dar aquela curtida. Qualquer interação já é ótimo, entendeu? Curtir, dá uma comentada. Se não é inscrito, se inscreve, mesma coisa ali no Spotify. Que a gente vai ficando por aqui e até a próxima!